Olha, pra gente começar, pensa na Suma Teológica de Tomás de Aquino não como um livro qualquer, sabe? Imagina uma catedral gótica, só que feita de lógica, erguida lá no século XIII. Cada argumento é tipo uma pedra, cada questão um arco. Tudo isso projetado para sustentar uma visão de mundo que, no fundo, queria harmonizar a fé e a razão. E a arquitetura toda dessa obra, ela segue um grande ciclo cósmico. É o que se chama de êxitus reditus. O êxitus é a saída, é de onde tudo vem, tudo emana de Deus. Já o reditus é o retorno, a ideia de que tudo foi feito para voltar para Ele. E é bem aí, na fonte de tudo, no comecinho dessa emanação, que a nossa análise vai começar. É aqui que a coisa fica interessante. Bem no alicerce dessa catedral, Tomás de Aquino não chega com uma afirmação de fé, não. Ele coloca um problema filosófico, quase técnico, que precisa de uma prova bem rigorosa. A pergunta é, Ultrum Deus sit summum bonum? Ou seja, Deus é o bem supremo? E olha, isso não é uma pergunta retórica, é um verdadeiro desafio lançado para a razão. Para começar essa prova, ele busca um ponto de partida, uma autoridade. Ele cita a passagem de Lucas que diz, ninguém é bom senão só Deus. E essa frase ela funciona quase como um axioma, sabe? Uma verdade fundamental que a razão, a partir de agora, vai ter que explorar, destrinchar, explicar. É daqui que a construção lógica toda começa. Então, vamos lá. O primeiro passo do argumento é o seguinte. Todo bem que existe no universo, ele flui de Deus, que ele é a causa primeira de tudo. Mas atenção, nessa visão, bem não é só uma qualidade moral. Bem está ligado ao simples fato de existir. Qualquer coisa que existe, só por existir, já tem um grau de bondade. E aí a lógica é direta. Se Deus é a causa de toda a existência, então ele tem que ser a fonte de toda a bondade. Ok, mas isso levanta um problema, né? Uma questão bem crucial, na verdade. Se a fonte é perfeita, como é que ela cria efeitos imperfeitos, limitados? Como é que o infinito gera o finito sem se diminuir, sem se esgotar no processo? Para resolver essa questão, Tomás de Aquino faz uma distinção que é simplesmente brilhante. Primeiro, ele apresenta o que chama de agente unívoco. A ideia aqui é bem simples. É quando a causa produz um efeito da mesma espécie, da mesma natureza. O exemplo clássico, um homem gera outro homem. A perfeição da causa e do efeito estão no mesmo nível, digamos assim. É uma transmissão meio que horizontal. Mas aí vem o pulo do gato. Ele introduz um conceito muito mais poderoso, o agente equívoco. Esse tipo de agente produz efeitos de uma natureza inferior à sua. A analogia que se usa é a do Sol. Pensa bem. O Sol gera calor aqui na Terra, mas o Sol não é quente do mesmo jeito que uma fogueira é quente. O efeito, o calor, já existe na causa, o Sol, só que de um jeito muito mais elevado, muito mais poderoso. Então, essa é a grande diferença. Tá vendo? O agente unívoco age no mesmo nível, na mesma categoria. Já o agente equívoco age de cima para baixo. E aqui está a sacada. Como Deus não pertence a nenhuma categoria, a nenhum gênero, ele não é um tipo de ser, ele é o próprio ser, ele só pode atuar como um agente equívoco. Isso nos leva direto para um dos conceitos mais bonitos da filosofia tomista, o princípio da eminência. A analogia do prisma de luz é perfeita aqui. Assim como a luz branca contém de forma eminente todas as cores do arco-íris, Deus contém todas as perfeições que a gente vê espalhadas pela criação. A bondade, a beleza, a verdade, tudo. Todas elas já existem em Deus, só que de um jeito unificado, infinito e transcendente. Chegando aqui, a conclusão lógica é inevitável. Deus não é só mais uma coisa boa, nem mesmo a melhor coisa no topo de uma lista. Ele é o summum bonum, o sumo bem. E a palavra sumo aqui é chave. Não quer dizer que ele está no topo de uma pirâmide. Quer dizer que a bondade dele é de uma ordem completamente diferente. Uma transcendência infinita sobre todos os outros bens. Essa conclusão nos leva a uma distinção fundamental sobre a realidade. Pensa assim, de um lado a gente tem a bondade de Deus. Do outro, a bondade de todo o resto, de tudo que foi criado. E a relação entre os dois não é de igualdade, é uma relação de essência versus participação. A diferença é brutal e, ao mesmo tempo, sutil. Deus não tem bondade como a gente tem uma qualidade. Ele é a própria bondade. É a essência dele, o seu próprio ser. Já as criaturas como nós, elas têm bondade. Elas participam da bondade. É algo que a gente recebe como um reflexo.
um reflexo limitado, finito daquela fonte infinita. A nossa bondade, então, é um presente, não faz parte da nossa substância. Tá, mas e daí? O que isso muda na nossa vida, na experiência humana? Muda tudo, porque isso explica o que a gente poderia chamar de o abismo da nossa vontade. O nosso desejo, a nossa vontade é infinito. A gente tem uma capacidade de querer o bem sem limites, o bem universal. É por isso que nenhum bem finito, pode ser riqueza, poder, prazer, o que for, nada disso consegue satisfazer a gente de verdade, porque essas coisas são finitas e o nosso desejo é infinito. Santo Agostinho já tinha sacado isso séculos antes, de um jeito mais poético, né? Aquela famosa frase: "Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti". O que Tomás de Aquino fez foi pegar essa intuição e dar a ela uma estrutura filosófica rigorosa. A ideia central é essa: só um bem infinito consegue preencher um desejo infinito. Toda aquela nossa inquietação, no fundo, é uma busca pelo sumo bem. E olha que interessante, isso dá uma base totalmente nova para a moralidade. Se Deus é o bem supremo, o nosso objetivo final, então ser moral não é só seguir uma lista de regras arbitrárias. A moralidade vira uma espécie de navegação. É o que eles chamam de teleologia. É como se fosse um mapa do Waze cósmico, nos guiando de volta para nossa origem, para o nosso verdadeiro destino e, no fim das contas, para nossa felicidade. Claro, aí sempre surge aquela pergunta, tá? Mas se tudo vem de uma fonte que é o puro bem, de onde é que vem o mal? A resposta de Tomás de Aquino para isso é genial. Para ele, o mal não é uma coisa, não é uma substância, não é uma força do mal competindo com o bem. O mal é uma privação, é a ausência de um bem que deveria estar ali. Pensa numa ruína, num prédio desmoronando. O mal é o buraco, é a falha na estrutura, a corrupção de algo que era para ser bom. No fim, o que a gente tem é a grande síntese tomista. É uma visão de mundo, de um universo, que não é um acidente aleatório, não é indiferente à nossa existência. Pelo contrário, é um cosmos, saturado de valor. É um lugar onde a realidade na sua raiz é boa, é compreensível pela nossa inteligência e tem um propósito, uma direção, uma plenitude de ser. Isso nos deixa com uma provocação para pensar. E se o universo não for só um amontoado de fatos aleatórios? E se ele for, na verdade, uma arquitetura de valor, uma estrutura toda coerente que flui de uma única fonte perfeita e para a qual tudo o que existe no fundo deseja voltar? E toda a base para essa estrutura de pensamento, para essa análise que a gente fez, está justamente aqui, num dos artigos mais densos e, sem dúvida, mais fundamentais de toda a obra gigantesca de Tomás de Aquino,